Muito boa tarde, professor João Jaime. Bem-vindo à RSC, não é? A nossa primeira emissão. Começo por lhe fazer assim uma pergunta, já agora que estamos na nossa primeira emissão. Quais são as expectativas da direção da Escola Secundária de Camões relativamente à RSC? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos e as minhas primeiras palavras são para o agradecimento da escola, não é? Relativamente a todos vós, a esta equipa que vai compor a RSC e que esperamos que seja um sucesso e que tenham os maiores êxitos possível dentro do contexto aqui da nossa escola e particularmente que seja um veículo de transmissão de conhecimento também, mas também de divertimento, de cultura e espero que realmente os jovens da Escola Secundária Camões sejam reconhecidos também neste âmbito, porque faltava à Escola Secundária Camões ter uma rádio. Não é? Há muito tempo a escola, durante muitos anos, o Liceu Camões teve rádio, saíram daqui grandes profissionais para a rádio, e era interessante que também no futuro pudessem sair jovens com grandes potencialidades na comunicação. E nesse aspecto eu penso que são estas rádios que podem despertar interesses, valores e, portanto, é para nós com muita satisfação que eu estou aqui hoje em nome da direção e desejo-vos a todos muita sorte, muito trabalho, mas também muito divertimento, que eu acho que essa é a parte mais importante. Muito obrigada, desde já também em nome da RSC. Relativamente, já falou também das expectativas que tem para a rádio e do lugar da rádio no Camões. Relativamente a este tipo de atividades, que são no fundo de atividades de educação não formal, como é que acha que isto se reflete na escola? Como é que acha que também as infraestruturas lidam com isto? Dentro muito deste âmbito e no fundo também como é que considera que isto contrasta também, dado que o Ministério da Educação nos oferece cada vez menos hipóteses a nível das disciplinas, como é que acha que isto contrasta nesse sentido? Eu acho que as atividades que nós chamamos extracurriculares, ou seja, que não estão no currículo formal, são as atividades que têm vindo a dinamizar a escola. Nós sentimos, há 2 anos atrás, quando a área de projeto foi extinta, foi uma quebra muito significativa e muito importante. E tínhamos receio que a escola perdesse no sentido de deixasse de ter esta área de criatividade em que os jovens, por opção e por opções da escola, pudessem se diversificar, porque o que o nosso projeto tinha como a maior valia era o aspecto de um aluno de humanidades poder, obviamente, optar por uma área das ciências, um aluno das artes poder, eventualmente, também ir para a dança ou para outra atividade, cinema, e isso perdeu-se. E eu tenho receio que se perca mais, não é? Porque a escola está cada vez a reduzir mais a carga letiva, sobretudo no ensino secundário e particularmente do 12º ano. Não é? Estamos a aproximar, o ano passado por um triz não passámos às 4 disciplinas. Esperemos que este ano não haja novamente uma nova remodelação no sentido de uma reforma que permita que se reduza ainda mais o número de tempo letivo aos alunos, mas para nós o importante era a escola ter autonomia para ter uma palete, podemos dizer, de cores relativamente a um grupo de disciplinas, que os alunos pudessem optar como uma disciplina de opção, em que pudesse contar para a média dos alunos, e, portanto, porque é importante que o trabalho que eles desenvolvem, mesmo que sendo uma disciplina de opção, tenha esse efeito de ter sido, no fim, ser valorizada com a nota respectiva nessa disciplina de opção. E, portanto, nós temos possibilidades, a escola tem potencialidades para, nestas áreas da cultura, das artes, do desporto, apresentar propostas que possam o Ministério concordar e dar-nos autonomia para podermos ter isto realmente como opção a um currículo que é muito formal e que é muito restrito a espaços destes, né, por exemplo. Acha que de alguma maneira se tem conseguido colmatar esta perda também de expressão que provocou o facto de já não haver áreas de projeto? Acha que
a Escola Secundária de Camões e, no fundo, também os seus alunos têm conseguido, de alguma forma, criar o seu espaço dentro da escola de uma maneira eficiente? Acha que se tem conseguido fazer isso? Como disse anteriormente, era preferível que houvesse disciplinas que conduzissem os alunos a trabalhar em área de projeto, não é? Isso era o essencial. É evidente que eu acho que há que reconhecer que o movimento que foi criado, o movimento camoniano, e as associações e a Associação de Estudantes têm desenvolvido algumas atividades que permitam eventualmente colmatar essa falha, mas para nós a escola tem vindo a criar alguns protocolos. Por exemplo, na área do cinema há projetos que é, portanto, a professora Nazaré Campos, o professor Jorge Saraiva. Na área das artes, portanto, temos uma oficina aberta, portanto, à comunidade para poder participar, quer com a professora Fernanda Aleves, quer com o professor e artista plástico Mário Rita. Portanto, há um conjunto de atividades na área da música. Os protocolos com a Antena 2 permitiu também, com a professora Ângela, desenvolver o Cá Musicando e que tem vindo a relevar, pelo menos, a dar-nos conhecimento de um conjunto de jovens que, não por questões da Escola Secundária Camões lhes dá formação, mas por terem já um conhecimento de música e são revelações importantes. Eu não sei como é que correu a Rebeca o último sábado, eu sei que ela teve uma prova no conservatório. Nós temos alunos com excelentes executantes, né? E permite-vos criar um espaço aberto, e eu acho que isso... Mas não é a mesma coisa. Portanto, eu acho que o que nós gostaríamos era conjugar tudo, ou seja, os interesses dos alunos também que o nosso currículo pudesse ser aberto a estas atividades e contar, não é? Portanto, não é uma questão só de voluntariado ou só de uma situação de trabalharmos sem termos um resultado. Eu acho que era importante que este resultado, quer na cidadania, quer no empreendedorismo, quer na cultura, pudesse dar também uma valorização no currículo dos alunos e que contasse para o seu currículo e para a sua nota final. Aliás, e aproveito também para dizer que aos nossos ouvintes que podem participar via Facebook, se tiverem de facto alguma coisa a dizer sobre o assunto, até porque é um assunto que acho que interessa a todos e dar a nossa opinião é sempre importante. Essa situação, inclusive, já foi vastamente discutida. O facto de não se contar para a média e como isto acaba por se refletir na vida não só escolar do aluno, mas também a nível do currículo, que apesar deste tipo de atividades engrossar o currículo, acaba por não contar para a entrada na faculdade. Agora, mudando um pouco de assunto, como é que acha que o facto também de ter havido um aumento exponencial de alunos por turma acaba por influenciar a educação? Como é que isto se reflete a nível prático, não só para o professor, mas também para o aluno? E como é que acha que a própria infraestrutura do Camões, que temos no fundo uma escola muito debilitada a nível de edifício, como é que acha que isto se reflete nesta situação e também, se calhar, contextualizando o facto de termos uma rádio numa escola que está tão debilitada a nível de edifício, não é? Eu acho que o mais importante, independentemente das nossas carências em termos do edifício estar velhinho, ou seja, é o edifício mais antigo da cidade de Lisboa, um edifício que foi recentemente classificado de interesse público e, portanto, é um edifício classificado pelo próprio Ministério, neste caso pelo Governo de Portugal, não é? Através do seu Secretário de Estado da Cultura, e sendo um edifício histórico, obviamente merecia uma melhor atenção pelos responsáveis deste país relativamente como se trata o património, como se trata e sobretudo a história que tem o Liceu Camões e a Escola Secundária Camões. Mas a pergunta mais importante é o aumento exponencial de alunos. Podemos dizer que não houve na nossa escola um significativo, um grande aumento de alunos. No entanto, é de referir que normalmente as nossas turmas fechavam a 28 e neste momento estão a fechar a 30 alunos. Obviamente que isto tem
condicionantes muito, muito importantes, porque muitas das salas de aulas não comportam esses 30 alunos, e isso traz-nos a nós problemas logísticos, quer em termos de mobiliário, também muito velhinho, portanto, a gente de vez em quando lá compra umas cadeiras e umas mesas, mas sentimos que é só para resolvermos praticamente uma situação mais grave, mas nós precisaríamos de espaços, precisaríamos de mais equipamento para poder dar resposta a esse número de alunos. Mas o pior disso é que esta política vem no sentido de dar a ideia de que a escola, o rácio entre de professores e aluno é muito baixo em Portugal. E esquecendo o que eu acho que é o mais importante, é que não é possível os professores acompanharem muito mais alunos, ou seja, numa escola secundária, para dar assim um exemplo, o aluno terá 7, 6 ou 8 professores, no caso de mais, em termos por turma. Mas os professores têm numa média, portanto, um professor com horário completo tem uma média entre, digamos, os de matemática, talvez com uma carga superior, e os de físico-química, mas entre 4 turmas e 6, 7 turmas. Atribuindo mais alunos aos professores, isto representa que em cada professor pode ter para cima de 200 alunos. E acompanhar e apoiar os alunos com dificuldades, acompanhar os alunos nos seus projetos, fazer uma boa avaliação e um bom trabalho não é possível com estas quantidades. E é nesse sentido que muitas das vezes fala-se que realmente de Portugal há poucos alunos por professor, mas um facto é que nas cidades, sobretudo em Lisboa, e penso na maioria das escolas secundárias, portanto, o que se passa hoje é que as turmas estão com 30 alunos, torna-se extremamente difícil de acompanhar a aprendizagem dos alunos, e, portanto, isso, obviamente, os resultados poderão não ser, e poderemos recuar, e isso é que é o mais... Porque nós estávamos a fazer um esforço enorme e estávamos a recuperar. Os últimos estudos do PISA davam um grande salto na qualidade de ensino em Portugal, e dizer que a nossa grande vantagem em termos europeus, e não ficamos atrás nenhum país europeu, estamos na média dos países europeus, quando os alunos têm a idade certa, no ano certo, nós estamos entre os 6 melhores países. E, portanto, esse é que é o aspecto primeiro, ou seja, os alunos terem a idade certa no ano certo. E isso só se consegue com um apoio contra o abandono escolar e um apoio contra o insucesso escolar. Acha que este tipo de atividades acabam por, no fundo, minimizar o abandono escolar? Acha que tem isso eu não sei. Eu acho que estas atividades têm como maior importância os alunos gostarem mais da sua escola. Não é? Eu acho que essa é a mais-valia e é talvez a garantia de que eu sinto-me bem na escola onde estou. E convido os meus amigos a vir para a escola onde eu estou. Eu acho que esse é talvez o momento, a diferença nossa. Eu estive há uma semana atrás, fomos convidados para ir ao Isla, ao campus, e num debate de educação, um senhor, portanto, tentando criticar o ensino público, no sentido que o ensino público é todo igual em todo o lado. Não havia diferenciação. E dizia, tanto faz, e ele não sabia que eu estava presente, tanto faz ser no Filipe como ser no Camões, é igual. E eu tive que dizer depois que é diferente. Acreditem que a escola pública são diferentes, são projetos educativos diferentes, são espaços diferentes, são culturas diferentes, independentemente do bom trabalho que se faça no Camões ou no Filipe. Não está em causa, portanto, quem é que é melhor ou pior, mas isso é que é importante. A riqueza da escola é a diferenciação. E, portanto, eu acho que o Camões tem de mais-valia é a sua diferenciação, quer relativamente aos alunos, quer relativamente aos professores, e é um espaço de liberdade, onde podemos criar, em que os alunos podem ter esta rádio e podem desenvolver outras atividades que lhes permita também, como cidadãos e sobretudo como jovens que vão ser adultos e brevemente, e espero muito brevemente, responsáveis por os caminhos deste país e sobretudo estarem em espaços que possam decidir, possam ser conscientes de que este país tem que melhorar no seu funcionamento
e há uma grande confiança, eu acho, que não saiam deste país, que fiquem cá a trabalhar connosco e a estudar e a continuarem a estudar. Ainda ontem também, pegando um pouco nisso, ainda ontem também deu um debate, um dos debates do prós e contras, aliás, anteontem, creio eu, uma entrevista que falava de alguns alunos que saíam de facto do país, e falava muito relativamente, tocava muito nesse assunto, e tocava muito também, acabou por descambar um pouquinho para a autonomia das escolas. Como é que acha que o Camões, que é de facto uma escola diferente de todas as outras, terei que concordar bastante consigo, como é que acha que o Camões se enquadraria num mega agrupamento? Como é que acha que isso aconteceria, não é? Nós, a comunidade educativa, tem tido sempre uma posição contrária aos agrupamentos, às agregações por agregação, ou seja, sem qualquer sentido, sem sentir que houve um diálogo entre escolas. Até agora a nossa escola já teve uma proposta, entretanto na última reunião foi retirada a proposta de agrupamento com o apoio do Conselho Municipal para a Educação, fazendo sentir que realmente a escola, tendo em conta até a nova configuração das freguesias da cidade de Lisboa, a escola vai se desenvolver mais para as freguesias de São Jorge de Arroz, dos Anjos e da Pena, e não tanto para norte da cidade de Lisboa. Mas o que é mais importante é estes projetos não serem feitos com régua e esquadro, ou seja, alguém numa folha Excel, vamos juntar estas duas escolas ou três e passam a organização de uma escola não só para 4.000 alunos ou 3.000 e não sei quantos alunos, mas passam para não sei quantos edifícios em que a gestão e a direção vai ter enormes dificuldades de estar a acompanhar o processo educativo junto às suas comunidades. E é nesse sentido que um projeto educativo não se rasga, não se tira depois de um trabalho enorme, e nesse aspecto eu fico bastante triste, nomeadamente por os novos agrupamentos na cidade de Lisboa, e o Rainha Dona Leonor com Eugênio dos Santos, que vai ficar ultrapassar os 3.000 alunos, a Virgílio Ferreira com Telheiras, que vai se aproximar dos 4.000 alunos, e o Restelo também com a secundária do Restelo, penso com Belém, que também ultrapassa este número. E, portanto, estas escolas vão certamente piorar o seu serviço e não vão melhorar nem acompanhar melhor os seus alunos, e é pena, porque é por aí que depois eu penso que a escola pública vai ser avaliada. E o trabalho desenvolvido na escola pública é um trabalho importante e devemos de o valorizar. E não se poupa muito com isso, é porque há tantos estudos à volta, mas nunca houve nenhum estudo que dissesse o que é que se poupa com uma agregação, ou seja, um subsídio diretor, um subsídio, um vencimento, eventualmente um chefe de serviços administrativos, o que é muito pouco na grandeza que é a escola no seu todo. E, portanto, eu acho que esta avaliação era obrigatória, e eu espero que, ontem também na televisão achei interessante uma reportagem sobre observatórios. Acho que Portugal está cheio de observatórios, e acho que até havia uma sugestão de fazer um observatório do observatório, mas eu achava que também alguém devia de fazer uma avaliação destes mega agrupamentos, e que já se fala em giga agrupamentos, o que é uma coisa que eu pensava que era impensável a quem está na educação ter como a relação entre a escola e a comunidades pudesse de um momento para o outro se transformar. Afinal, a comunidade já não é muito importante, o que é importante são os números. E quanto mais alunos tiver a escola, mais professores tem. Parece que é isso que se quer, armazéns e não escolas com rosto, escolas com projetos e escolas que querem dar os seus resultados e querem mostrar o seu trabalho. E a autonomia é isso, ou seja, a autonomia será a escola ter um projeto e depois é avaliada por esse projeto. E é a comunidade que depois que decide se eventualmente a escola está a dar e está a ser avaliada pelo trabalho que desenvolve. Muito obrigada, professor João Jaime. Creio que é tudo. Vão poder ouvir a reposição desta entrevista numa das manhãs da RSC, e deixo também o repto para visitarem a nossa página do Facebook, e já agora também dentro deste contexto
verem a entrevista da Visão sobre a escola pública, na qual o Camões aparece representado. Diogo Martinho? A entrevista ao diretor da Escola Secundária de Camões, João Jaime Pires, a responder às questões de Maria João Pica no lançamento oficial. Estamos a 8 minutos das 3 horas. Às 3 atualizamos a informação numa síntese de notícias com João Mesquita. Mais à frente, depois das 3, vamos olhar aos festivais de verão e recordar alguns dos nomes que já estão confirmados para esses mesmos festivais.